Olá, meus amigos, muito bom dia. Domingo, 27 de fevereiro, e conforme prometido, o Papo das Nove especial de hoje vai abordar a questão do momento no mundo, que é a guerra da Ucrânia, e faremos aqui uma o compartilhamento de uma visão espírita desse conflito. Qual o entendimento que a doutrina espírita faz das guerras? Mesmo você que não é espírita, por favor, fique à vontade, que abordaremos questões humanistas, abordaremos questões transcendentais, que certamente poderão lhe interessar. É muito complicado viver num tempo em que nós testemunhamos uma guerra ao vivo, a partir das ferramentas de comunicação digitais, enquanto houver abastecimento de energia e capacidade de transmissão de dentro do território da Ucrânia, para mostrar aquilo que nós estamos, de forma muito triste, testemunhando, que é as batalhas sangrentas, civis, principalmente mortos e feridos, na sua rua, no seu bairro, no lugar onde aprendeu a viver sem imaginar que isso pudesse acontecer. E nós ficamos muito sensibilizados e por vezes perplexos, imaginando por que motivo isto ainda acontece no mundo em pleno século XXI. Por que digo isso? Porque há aproximadamente 70 anos tivemos, a partir do uso de bombas nucleares em populações civis, durante a Segunda Grande Guerra, pelos Estados Unidos sobre a população de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. Eu estive em Hiroshima. Nós percebemos que o número de conflitos armados, principalmente envolvendo grandes potências entre si, reduziu-se drasticamente em função de um risco planetário. Esta guerra em particular, por acontecer onde acontece, envolver os atores que envolve, naturalmente desperta preocupações adicionais. Hoje, vamos fazer, portanto, esse recorte, tentando compreender esse conflito, bem como todos os conflitos que envolvem o uso da força desmedida para eliminar o oponente, vamos colocar nesses termos, à luz da doutrina espírita. Antes desse cruzamento de informações, eu acho importante a gente ter plena consciência de que, desde que o primeiro humanoide chegou a esse planeta, temos conflitos armados, disputas beligerantes, batalhas sangrentas, guerras. Desde que nós éramos caçadores-coletores, vivíamos em pequenos grupos e éramos nômades, quando havia alguma disputa, normalmente de território ou recursos naturais, quando um outro grupo, por alguma razão considerado diferente do nosso, por motivos culturais, linguísticos, étnicos, religiosos, a razão que seja, a primeira resposta, invariavelmente, até hoje, eu estou falando de todas as fases, todas as eras da humanidade, foi o emprego do uso da força para afirmar um poder. Hoje, no mundo, não é um número fácil de apurar, nós temos entre 80 e 100 conflitos armados. Por que não é fácil apurar isso, o número certo? Porque existem conflitos entre nações e existem guerras civis, enclaves, disputas dentro de um mesmo território. Portanto, pode-se dizer que a humanidade como um todo provavelmente nunca experimentou até hoje um cenário, um ambiente de ausência absoluta de guerras, conflitos, batalhas. O que a gente pode afirmar é que houve uma redução drástica, essa é uma boa notícia,
da facilidade com que nos lançamos numa guerra, especialmente da Segunda Grande Guerra para cá, em lugares do mundo como a Europa, onde era muito comum haver várias disputas sustentadas ou justificadas em questões históricas que vêm de longe, nós conseguimos arrefecer esses ânimos. Não deixa de ser uma boa notícia. É também complexo apurar isso porque países que tecnicamente não estão em guerra, como o Brasil, registraram, por exemplo, no ano passado, oficialmente, 40 mil homicídios. 40 mil homicídios é um número maior do que a maioria absoluta dessas guerras. A maioria absoluta. E isso aconteceu no ano passado no Brasil. E esse número, acreditem, foi celebrado, porque significou uma redução em relação aos anos anteriores. 40 mil homicídios. Repito, tecnicamente o Brasil não é um país em guerra, mas registra indicadores de perda de vidas por motivo violento, invariavelmente fútil, superiores a de guerras convencionais, reconhecidas oficialmente como guerras. Nós vivemos num mundo onde o apreço pelo uso da força se explica em números referentes a orçamentos, referentes a investimentos, referentes ao lucro da indústria armamentista bélica. É outro indicador de como nós estamos usualmente flertando com guerras. Nós tivemos também, eu estou pegando o número do ano passado, oficialmente, foram gastos o equivalente a 3 trilhões de reais. 3 trilhões de reais. E é um número conservador. Com armas, munições pesadas, usados em conflitos abertos, armados. Esse dinheiro, eu não preciso aqui fazer muita conta, é relativamente simples e é até interessante ver o que seria possível resolver no mundo aplicando esse recurso numa outra direção. É um exercício contábil. É evidente que seríamos muito felizes empregando não esse dinheiro todo, mas parte pequena desse recurso para resolver o problema da fome, da miséria, das doenças que matam apenas pobres, que são as doenças que afligem as camadas menos aquinhoadas de recursos da humanidade. Nós enfrentaríamos com muito mais sucesso o aquecimento global, que traz enormes prejuízos econômicos, ambientais e sociais. Nós faríamos proezas, realizaríamos projetos incríveis que hoje estão inseridos na utopia de viver num mundo melhor e mais justo. Mas por que no mundo não é melhor e mais justo? Bom, falta boa vontade, falta ação e faltam, por vezes, recursos. Não falta recurso. Esse recurso está sendo majoritariamente empregado na indústria armamentista. 3 trilhões de reais é o que foi gasto no ano passado. Os fabricantes de armas cresceram 15% nos últimos 5 anos. De cada 100 fabricantes de armas nesse ranking das maiores indústrias bélicas, 41 estão nos Estados Unidos. Então é muito importante a gente ter esse cuidado de perceber que se Osama Bin Laden, por exemplo, se tornou um mega terrorista no mundo, isso se deu no primeiro momento com o apoio oficial do governo americano, quando ele lutava no Afeganistão contra a Rússia, ou a antiga União Soviética. Se Saddam Hussein se transformou num tirano no Iraque, com poder, inclusive bélico, isso se deve ao apoio dos Estados Unidos, no primeiro momento, do governo americano oferecendo armas e munições. Eu estou querendo aqui apenas preparar vocês para o fato de que
na guerra da Ucrânia ou em qualquer outra guerra, é difícil a gente ficar elencando quem é mocinho, quem é bandido. Porque a gente vai ver como os personagens da história das guerras sangrentas no mundo, quem financia terroristas, quem disponibiliza armas e munições para quem deliberadamente tem um profundo desapreço pela vida humana, é quem tem, por vezes, um discurso muito arrojado em favor da democracia e da paz. Não sejamos inocentes. Eu não vou ter tempo para discorrer sobre a vilania embutida e disfarçada de certas nações que se apresentam como sendo em favor do bem, mas que por debaixo dos panos tem lucros exorbitantes financiando quem não deveria ter sequer um estilingue na mão. Um bodoque, como se diz em alguns lugares do Brasil. Muito bem. No Brasil, curiosamente, eu já disse, o Brasil não está em guerra. Mas nós temos no orçamento deste ano de 2022, na pasta da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica, Forças Armadas, um orçamento que supera em números absolutos, em valores, aquilo que está destinado para saúde e educação, que perderam do ano passado para cá 3% do valor líquido destinado para investimento. A defesa, vou repetir, isso é a primeira vez que acontece em nossa história, não estamos em guerra, tem no orçamento desse ano mais recursos do que saúde e educação somados. É só informação para você ir elaborando o que é viver num mundo que fala tanto em paz, mas percebe-se sob riscos possivelmente desnecessários de guerras e conflitos. Muito bem. Vamos falar então, agora minha primeira abordagem espírita. O que diz o Espiritismo a respeito das guerras? Este assunto foi tratado explicitamente através de 1, 2, 3, 4, 5 perguntas feitas por Allan Kardec à espiritualidade superior e que foram inseridas na edição do Livro dos Espíritos, na parte que fala de lei de destruição. Eu já falei aqui que a lei de destruição, estrito senso, quer dizer, ela alude à impossibilidade de evoluirmos nós, seres vivos, e o universo, tudo que está presente na matéria, está inserido na lei de evolução. Tudo se modifica, tudo muda, o tempo todo. Então, para nós espíritas, é a lei de evolução. Os planetas evoluem, os seres vivos evoluem e tudo obedece a essa lógica determinista evolutiva. Não é possível evoluir sem que as formas no plano da matéria sejam desconfiguradas, desconstituídas para dar ensejo ou dar lugar a outras coisas. O nosso próprio corpo ele vai se transformando ao longo de uma encarnação. Sucessivas encarnações vão determinando mudanças importantes do ponto de vista do código genético também. A gente vai se tornando menos denso, menos material, com menos demanda, por exemplo, de alimentação grosseira, e por aí vai. Nós estamos em constante transformação, isso não é possível sem destruição. Entretanto, a destruição causada por nós não tem nada a ver com Deus. Nós podemos determinar problemas desnecessários, realizando escolhas que não nos favorecem e que remetem à destruição. Então vamos lá, guerras. Pergunta 742. O que impele o homem à guerra? Pergunta direta, objetivo. E a resposta: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos o estado de guerra é um estado normal. Bom, então, objetivamente estamos falando, meus amigos, quando ficamos horrorizados com a guerra da Ucrânia e falamos como isso é possível nos dias de hoje, eu estou trazendo vários indicadores de que, do ponto de vista espiritual, o nível evolutivo em que estagiamos
infelizmente, ainda é compatível com essa predisposição ao uso da força bruta para resolver questões entre quem, através do diálogo, através da palavra, não tem a determinação, a disciplina, o cuidado de buscar um consenso ou um acordo possível. Enquanto em nós houver a expectativa de resolver pelo uso da força bruta problemas que não temos a disposição, a vontade ou cuidado de resolver de outra forma, estaremos, portanto, suscetíveis ou vulneráveis ao emprego da força bruta, que é a predominância da natureza animal. Todos nós somos egressos de outros reinos da natureza, princípio espiritual. A lei de evolução que os espíritas abordam combina em alguns aspectos com o darwinismo, que é a lei da evolução, que pressupõe que o homem, o humanoide, homens e mulheres da espécie humana, evoluíram a partir de experiências biológicas, metabólicas, espirituais em outros reinos da natureza. Trazemos as reminiscências do reino animal, e essas reminiscências se revelam através do instinto. E o instinto, quando prepondera, asfixia a razão, dá-se o eclipse da razão. Não há ali o bom senso, não há o discernimento, não há o pensamento lógico. Há o entendimento, obviamente precipitado em se tratando do reino nominal, onde nós estamos, porque é uma conquista evolutiva. Onde nós chegamos hoje é um patamar onde realmente não faz sentido o emprego da força bruta com a facilidade com que nós hoje empregamos. A pergunta 743 diz: da face da Terra algum dia a guerra desaparecerá? Kardec quer saber, a gente está condenado a ficar vivendo num planeta onde as guerras se sucedem indefinidamente? A guerra desaparecerá é o que ele quer saber. E a resposta é sim. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos. Então, isso traz uma sabedoria muito grande, que é, quanto mais desconfortável a gente se sente aonde houver cenários de violência, isso é alarme evolutivo. Quando a gente deixar de se contentar apenas em fazer abaixo-assinado virtual contra a guerra da Ucrânia, quando a gente achar que apenas a prece é a resposta possível a uma guerra como essa, e como tantas outras, quando a gente perceber que há um desconforto, eu diria uma indignação, que passam a justificar de forma muito epidérmica e ostensiva o quão abominável é o emprego da força bruta numa guerra para resolver um litígio, para resolver um dissenso. Quando este momento chegar, teremos, portanto, dado mais um passo importante na busca pela consolidação de uma cultura de paz. Então, à luz do Espiritismo, estamos falando que a guerra está associada a instintos, a reminiscências do reino animal, quando respondíamos a certos estímulos ameaçadores com o emprego da força bruta. Isso ainda está presente em nós. E isso se revela no atacado e no varejo. Eu estou falando das guerras. Deixa eu pegar apenas o dia de ontem, meus amigos. Hoje é domingo 27. Ontem foi sábado 26. Sábado de carnaval que não está acontecendo oficialmente. Apenas no campo do entretenimento, que é o futebol. O futebol é um esporte que atrai multidões no Brasil e no mundo, e que a gente não vai entender que o torcedor adversário ou o time adversário são inimigos. São
adversários numa disputa esportiva, apenas isso. Entretanto, ontem, no estado do Paraná, num jogo de futebol, me parece que o Paraná reúne a maior colônia de ucranianos no Brasil. Só uma curiosidade, isso não tem nada a ver com o episódio violento que eu estou falando, é apenas uma coincidência. Ontem no Paraná, num jogo, se não me engano, entre Curitiba e Paraná, tivemos invasão de campo por torcedores ensandecidos, agredindo jogadores. Também ontem, antes de acontecer um principal clássico do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, Grenal, o ônibus do Grêmio a caminho do estádio foi apedrejado, mas com pedras do tamanho de paralelepípedo, uma coisa grande. E as pedras feriram alguns jogadores, especialmente um deles que teve um corte importante, ou 2 cortes no nariz e no... Foi levado de ambulância para o hospital e o jogo foi cancelado. Aí alguém vai dizer assim, André, mas você disse que ia falar de guerra. Meus amigos, as guerras não surgem do nada. A predisposição à violência, que infelizmente ainda é compatível com o estágio evolutivo em que alguns de nós nesse planeta estamos, é algo que não está colocado apenas e exclusivamente nos conflitos beligerantes que usam armas pesadas. O espírito belicoso está presente. Portanto, eu não vejo muita diferença entre o que acontece no microcosmo de um jogo de futebol, onde pessoas que se dizem torcedoras, mas vão para o estádio para brigar e dar vazão a esse instinto beligerante, brutal e cruel, em relação àqueles falcões da guerra que minimizam os estragos causados por uma invasão ao país soberano, com direito à autodeterminação, que seria a Ucrânia em relação à Rússia. Um outro aspecto que eu queria lembrar aqui, que é subjacente à discussão das guerras entre países, é o nacionalismo exacerbado. Evoca-se o patriotismo, que é um conceito importante. Eu não menosprezo a importância do patriotismo. Agora, o nacionalismo exacerbado atropela o patriotismo sadio. E muitos justificam o emprego da força bruta enaltecendo a pátria. E isto não pode ser usado para justificar o quão violento uma pessoa, eventualmente em cargo de poder, se julgue. Eu diria que é um mau patriotismo. Aliás, há uma reportagem hoje mostrando que no Brasil, eu vou ver se eu pego aqui essa reportagem. Olha só, reportagem publicada hoje no jornal o Globo. Em todo o país, estou falando agora do Brasil novamente, estamos falando dos componentes que precipitam guerras e conflitos armados e violência. Em todo o país, leia-se Brasil, já são mais de 530 células extremistas. Vou dar aqui o nome de algumas delas categorizadas pelos pesquisadores responsáveis. Isso no Brasil. Células hitleristas nazistas, células que negam o Holocausto, ultranacionalista branco, radical catolicismo, fascismo, masculinismo, supremacia misógina, neopaganismo racista e por aí vai. 530 células espalhadas pelo Brasil. Você não precisa ir à Ucrânia, à Rússia, a algum país do mundo que esteja enfrentando um conflito armado para ver de perto a encrenca que é pessoas, eu diria que trazem um estado embrutecido do ponto de vista da sensibilidade espiritual e pensam que só há um modo de perceber o mundo, um jeito de sentir as coisas,
Um direito que serve apenas a um grupo étnico ou religioso. 530 células extremistas hoje no Brasil. E isso é, eu diria, o caldo, onde vão se formando espíritos belicosos preparados para matar, sabe lá Deus em nome de quê? Banalizam o uso da força e acham que isso é o certo. É importante a gente falar sobre isso. A informação que remete a uma consciência, e a consciência que inspira uma nova atitude. Não sejamos inocentes. A violência ela está estruturada na cultura da humanidade. As guerras não surgem do acaso. O Brasil não está livre de ideias umbralinas e sombrias que procurem fraturar um sentido de unidade de nação, aonde as divergências não deveriam justificar o emprego da força bruta. Mas há quem defenda isso. Fica ligado. Um outro ponto que me parece importante, e é colocado na questão 745 no Livro dos Espíritos, a pergunta é a seguinte: o que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito próprio? O que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito próprio? E a resposta é: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassinatos de que tenha sido causa, porquanto responderá por todas as mortes que tenha causado para satisfazer a sua ambição. Portanto, lei de causa e efeito. Quem mentaliza, fomenta, organiza, estrutura uma agressão no plano individual ou no plano coletivo que causa dor, sofrimento, ferimentos ou óbitos em terceiros, responderá por isso em uma ou mais existências, na medida exata da dor que venha a afligir a terceiros. Bom, há uma questão também presente na doutrina espírita que alude aos soldados. Aí eu vou voltar a falar das guerras convencionais, se é que a gente pode chamar assim, como essa da invasão de tropas russas à Ucrânia, soldados em campo de batalha. A questão é uma questão delicada, não é simples, nada é simples. Cada caso vai inspirar uma atenção diferenciada. Um soldado que venha a matar alguém num campo de batalha, outro soldado, por exemplo, ele é um homicida, ele vai responder perante a sua consciência como alguém que deliberadamente subtraiu a vida de outro. É muito curiosa a forma como a espiritualidade maior vê essa questão. Um profissional de defesa, leia-se um soldado, recebe ordens e é treinado para executá-las. E se lhe parece que, de fato, do outro lado do campo de batalha, há alguém que precisa ser eliminado, é interessante a expressão usada no meio militar, né? Elimina, executa. São verbos, eliminar, executar, muito fortes e que expressam essa objetividade profissional. Se tem um obstáculo à frente, elimina, executa. Pois bem, um soldado num campo de batalha, a consciência dele, ao subtrair a morte de alguém, esse destino espiritual estará muito vinculado à motivação. Se ele foi cruel, covarde, se ele foi alguém que agiu contra um senso crítico que ele possuía, isso vai doer muito. Isso vai ser motivo de muita dor moral, muito sofrimento. Agora, se lhe parece que naquele lugar, realizando o trabalho que ele está fazendo, ele está do lado que lhe parece ser o certo, se ele não faz aquilo
movido por crueldade, por desejo de sangue, mas ele faz aquilo dentro de uma perspectiva que lhe pareça a defesa do bem. Vamos colocar esses termos. Esse destino espiritual é diferente. Não é legitimar a morte, mas é entender de que maneira se registra dentro de cada criatura, num campo de batalha, trabalhando como um soldado de guerra, esse momento. Então você veja, as tropas aliadas que venceram o nazismo, quem estava no campo de batalha defendendo o combate a Hitler, ao Terceiro Reich, a ideia da raça pura, né? Estava ali defendendo uma causa e uma ideia, uma utopia de liberdade e justiça. É outra forma da gente elaborar o sentido de eliminar ou executar outra pessoa. Eu não sei se eu me fiz entender. É um assunto complexo, eu não vou conseguir aqui desenrolá-lo devidamente. Mas para mim ficou clara a distinção. Não dá para passar a régua dizendo todo mundo que matou alguém é um assassino em potencial e responderá por isso perante as leis de Deus. Não responderá do mesmo jeito. É isso que eu quero dizer. Então, os níveis de consciência são determinantes para a consequência do ato. Isso é que é importante. E é muito interessante a gente se dar conta da brutalidade que é uma guerra, mesmo para soldados profissionais, mesmo para quem foi treinado e talhado para essa função. São dados objetivos e, por favor, quem quiser estudar, o faça. Isso foi publicado no livro Viver é a Melhor Opção, a prevenção do suicídio no Brasil e no mundo, e de lá para cá essa situação não mudou. Eu me debrucei pesquisando a situação de veteranos de guerra nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos exalta-se o militarismo. É muito frequente que você encontre numa família um orgulho indisfarçável para dizer que o vovô ou bisavô lutou na Segunda Guerra, aí na geração seguinte teve na mesma família quem foi para o Vietnã, depois para o Afeganistão, depois para o Iraque. Então você vai ter um Estado, que é o Estado americano, os Estados Unidos, como um país que valoriza muito campanhas militares e o emprego da força para dissuadir conflitos ou combater inimigos de ocasião. E daí, André? E daí que, deixa eu pegar o dado mais recente, porque assim, tem muita pesquisa sobre isso. Eu estou procurando compartilhar com vocês as informações mais recentes. Esta alude ao ano passado, 2021, não faz tanto tempo assim, da Universidade Brown, no estado de Rhode Island, nos Estados Unidos, mostrou que o suicídio foi a principal causa de mortes entre militares e veteranos de guerra em 20 anos, do 11 de setembro até o ano passado. O número de óbitos por suicídio entre militares e veteranos ou reservistas superou o número de óbitos em campos de batalha. Segundo os pesquisadores, em 20 anos, mais de 30 mil militares da ativa e veteranos de guerra que lutaram no Iraque e no Afeganistão se suicidaram. No mesmo período, em campos de batalha, foram 7 mil óbitos. Bom, o que eu quero dizer com isso? A guerra embrutece os sentidos humanos. Deus me livre. Sinceramente, eu acho que é um dos maiores pesadelos em vida que uma pessoa possa ter, é estar num campo de batalha, lutando por uma guerra que ela não vê sentido. Foi o caso do Vietnã, foi o caso do Afeganistão, muitos jovens americanos, sem entender direito o que estavam fazendo ali, percebendo o que estava em jogo. Eu sou um profissional, eu obedeço a ordens, mas intimamente eu não estou vendo sentido em relação ao que eu estou fazendo aqui. E voltam, se não mutilados fisicamente, mutilados psicologicamente para casa, e são acometidos de transtornos mentais vários, pânico,
tremores, demência, pesadelos, uma dificuldade enorme de voltar à rotina, de se sentir novamente uma pessoa normal em tempos de paz. E isso descamba para o suicídio. Veja, o embrutecimento de um ser humano num campo de batalha traz sequelas que, por vezes, não são fáceis de resolver ou sanar. Também no livro Viver é a Melhor Opção, nós mostramos um documentário que havia recebido Oscar, Short Documentary, documentário de menor duração, que mostrava o trabalho de um CVV, o equivalente no Brasil ao CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio, serviço gratuito. Nos Estados Unidos tem um CVV específico para atender veteranos de guerra. E isto porque o grupo dos veteranos constitui, em números relativos, não absolutos, o grupo mais suscetível e vulnerável a suicídio nos Estados Unidos. Quem voltou do campo de batalha, quem voltou de uma guerra. É muito interessante porque o treinamento dos voluntários que assistem nesse CVV específico para veteranos de guerra, a primeira preocupação mostrada no documentário, quem atende o telefone pergunta assim, com licença, eu preciso, antes de prosseguir na nossa conversa, saber se você está com uma arma na mão. Eu não posso conversar com você com uma arma na mão, eu peço que você deixe essa arma longe de você. Porque é o treinamento que o voluntário recebe e já sabe que quem ligou, ligou já numa situação de muita aflição e desespero. E ao contrário do CVV mesmo no Brasil, que guarda sigilo, que não tem a pretensão de dar sugestões ou conselhos, mas de realizar uma escuta amorosa, etc. Esse serviço dos Estados Unidos rastreia a origem da ligação e, dependendo do rumo da prosa, o voluntário, tendo o endereço da pessoa a partir do número, aparece na tela, manda uma ambulância e manda uma escolta. Porque essa pessoa representa risco para si própria. É algo fabuloso, descomunal. E a gente precisa ter ciência de que nós, mesmo aqueles mais embrutecidos, mesmo aqueles mais insensíveis aos assuntos da alma, da espiritualidade, registram no campo de batalha uma experiência que transforma para pior a vida. Em boa parte dos casos, você não consegue se situar na existência, porque é muito bárbaro e gratuita a forma como você, usando uma arma, sob o pretexto de defender interesses que por vezes o soldado nem sabe quais são. Isso acontece. Meus amigos, há uma passagem do Evangelho que eu também queria aproveitar aqui para trazer, à luz do Espiritismo, seu significado. É uma passagem que causa alguma perturbação em alguns segmentos cristãos. Quando Jesus diz, segundo os evangelistas, no caso Mateus eu vou citar, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É uma passagem que de forma precipitada poderá legitimar o uso da força ou os conflitos armados. Entretanto, como imaginar que Jesus, que veio ao mundo no Sermão do Monte dizer, bem-aventurados os mansos e pacíficos, como imaginar que Jesus, em uma outra passagem de Mateus no Evangelho, relata quando Jesus, recolhido em meditação, aguardando as vésperas da Páscoa, o suplício que ele sabia que ia acontecer, é cercado por soldados que, orientados por Judas, através do beijo dado
por Judas a Jesus, identificando quem era o traidor. Os soldados se apossam de Jesus e um dos apóstolos tira a espada e, segundo o relato de Mateus, corta, decepa a orelha de um dos soldados. E Jesus imediatamente disse: embainha tua espada. Pregando a não violência. Não, 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 não. Como alguém com essa característica poderia dizer: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Bom, para nós espíritas, o sentido espiritual dessa mensagem, porque é óbvio que ela não deve ser entendida literalmente, é o seguinte: existe a paz do Mar Morto. Essa é uma expressão curiosa. O Mar Morto não tem onda. O Mar Morto tem poucas espécies vivas, porque é muito salino, uma carga de sal monumental. A calma do Mar Morto é a paz do Mar Morto é a falsa paz. Muitos de nós achamos que paz é ausência de briga, de violência ou de guerra. Não. A paz que Jesus sinaliza aqui, quando diz: eu não vim trazer paz, mas a espada, é que a verdadeira paz é resultado de uma batalha íntima, em que a gente, para evoluir eticamente, moralmente, emocionalmente, para a gente assimilar a lei do amor, para a gente aprender a perdoar, a gente vai realizar um trabalho de autoburilamento, que os espíritas chamam de reforma íntima, que não se dá sem esforço, sacrifício, disciplina, altruísmo, coragem, renúncia. Portanto, a verdadeira paz não é resultado de um desejo assim, efêmero. Eu quero paz no mundo, eu vou cantarolar uma musiquinha da paz, vou fazer uma prece e pronto, resolvi. Desculpa. Do ponto de vista estritamente espírita, a verdadeira paz ela é resultado de algumas encarnações aonde obstinadamente tenhamos a coragem de nos transformar de dentro para fora, dobrando o nosso orgulho, asfixiando o nosso egoísmo, desconstruindo a nossa vaidade exacerbada e procurando nos colocar de uma forma diferente. A paz resultante da consciência tranquila não é algo que apareça por mágica, não há um atalho para se conquistar essa condição. É um trabalho monumental e sacrificial. Não vim trazer a paz, mas a espada. E na sequência da mensagem, eu separei ela em duas partes, mas Jesus, depois de dizer que não veio trazer a paz, mas a espada, arremata: pois vim causar divisão entre filho e pai, filha e mãe, nora e sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Do ponto de vista, mais uma vez, eu vou fazer aqui o recorte espírita. Isso resume a ideia da reencarnação. Eu já falei aqui no Papo das Nove várias vezes o conceito de família para os espíritas. Quem está debaixo do mesmo teto em laços consanguíneos, nem sempre estão reunidos espíritos afins. Aqueles que se dão bem o tempo todo, é uma coisa assim comovente, como todo mundo está bem entrosado, como todo mundo se respeita, se ama muito, se gosta muito, quer o tempo todo pertinho. Não! As famílias também reúnem, além de espíritos afins, com quem você se afiniza e se dá, outros que vêm do passado resgatar dissensos, desentendimentos, questões que ficaram mal resolvidas e que dentro de uma mesma casa, eventualmente debaixo de um mesmo teto, com laços consanguíneos, surge um ensejo de se entender, de pelo menos, é como se Deus permitisse que naquela conjuntura não desse mais para um fingir que o outro não existe. Estamos juntos, precisamos resolver isso. Qual a forma mais inteligente de fazermos esse entendimento? E veja,
quem estiver por aí vivenciando isso, por favor, não olhe para quem você tem alguma dificuldade de se afinizar como se fosse o inimigo do passado. Nem sempre é isso, mas é alguém com quem você precisa descobrir com muito cuidado, muito talento, muita diplomacia, uma aproximação possível, o diálogo possível, um entendimento possível. Se a família é o núcleo, a célula máter da sociedade, não se diz isso? A família é a célula máter da sociedade. Como é que a gente pensa num mundo de paz, numa sociedade pacífica, se dentro de casa nós não conseguimos desdobrar esforços na direção do entendimento possível? No entendimento possível. É o convite que essa mensagem nos faz. Não vim trazer a paz, mas a espada da reforma íntima. E a questão trazida por Jesus através de Mateus nessa passagem do Evangelho alude exatamente a eventuais desentendimentos que ocorrem dentro de casa, em família. E alguém haverá de dizer, como é possível dentro de casa, mas são irmãos, ou é pai e filho, é mãe e filha, como é que ocorre essa tamanha dissonância? Bom, considere essa, se você não é espírita ou reencarnacionista, uma possível razão. São reencontros de espíritos que, pela graça de Deus, têm a oportunidade de tentar resolver questões, aparar arestas e consolidar uma convivência possível. Uma convivência. Vamos combinar que não é pedir muito. Convivência possível. O exercício do perdão, o exercício da tolerância, o exercício do respeito, o esforço para não discutir gratuitamente, não reforçar beligerância, não tornar o ambiente doméstico tóxico diante de tantas animosidades. Não, baixa a guarda, embainha a tua espada, bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente está aqui para exercitar a paz, e a paz começa dentro de casa, a paz começa dentro da gente. Não somos perfeitos, temos momentos difíceis, de impaciência, de explosão, momentos de perda momentânea da sanidade. Somos humanos, falhos, limitados, imperfeitos, mas isso não nos desonera da responsabilidade de ter consciência do que é o certo, do que precisa ser feito e de que jeito. Meus amigos, tudo isso para dizer que a paz é obreira. A paz dá trabalho. A paz é um exercício diário de construção de uma ética interrelacional, aonde a predisposição nossa não seja de agravar animosidades, exaltar as diferenças, priorizar os pontos dissonantes. Não. Tudo o que está acontecendo agora na Ucrânia, do meu ponto de vista, resulta de um processo que vem de longe, de não disposição para o diálogo, exacerbação do orgulho e do egoísmo, uma ideia de consolidar naquela parte do mundo um desenho geopolítico incompatível com a história, a cultura e as disposições de quem por lá está. Então a gente precisa ter muito cuidado. Uma frase do Marcelo Ribeiro, que eu vivo recitando aqui, que é meu parceiro, foi irmão em outras vidas e foi um dos principais mentores do trabalho que realizo nessa encarnação, na área da prevenção do suicídio. Ele, Marcelo Ribeiro, que desencarnou jovem aqui no Rio de Janeiro, filho de pais espíritas, mas ele não era propriamente um entusiasta do espiritismo. Lá na década de 1960, cometido de uma grave doença cardíaca para a qual à época não havia cirurgia possível ou medicação apropriada, veio a desencarnar jovem. Eu tenho uma foto dele que eu ganhei de presente aqui, quando eu soube que ele me acompanhava.
de vez em quando. Bonitão, noivo, arquiteto. E no plano espiritual ele se envolveu e tem o compromisso de socorrer e auxiliar jovens que se matam, jovens suicidas que, quando estão no momento oportuno de serem acolhidos e resgatados, Marcelo entra em ação. É dele uma frase que eu acho muito interessante. Não somos outros espíritos, somos os algozes do passado, travestidos de vítimas do presente. Isso poderia significar, por exemplo, que nós não temos o direito, nesta encarnação, de nos queixarmos rigorosamente de nada, de reclamar de nada, de nos ressentirmos por nada, porque estamos no lugar certo, na família certa, nas condições de vida apropriadas e que constituem desafios para que nesta encarnação possamos ter a disciplina, a força, a coragem, a fé, a obstinação de transpassá-los, esses obstáculos. Então, oremos, não apenas pelos irmãos que padecem essa experiência muito dura de estarem num país em guerra, como é hoje a Ucrânia, e outros países em guerra que não estão sob holofotes da mídia, e o Brasil, que não é um país em guerra, mas que apenas no ano passado 40 mil óbitos por homicídio foram registrados, um número absurdo, superior à da maioria absoluta dos conflitos armados oficiais do mundo. Que possamos entender esse processo dentro de um ponto de vista não imediatista, não materialista, e que possamos nos situar espiritualmente nesse momento, entendendo que há muito trabalho pela frente na construção de uma cultura de paz, onde guerras fratricidas, sangrentas, vergonhosas, vexatórias como essa da Ucrânia, não têm mais lugar entre nós. Paz e bem, fiquem com Deus. Até terça-feira. Que a paz alcance todos os lares de todos os amigos aqui do Papo das 9. Tudo de bom.